nossos corações, que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento a Deus, a Jesus, ao patrono da nossa casa, nosso querido irmão Clarence, os benfeitores espirituais da nossa casa, que nos dão a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez conversando, a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estudo, de uma casa séria, comprometida com a verdade. Hoje nós vamos estudar o livro Céu e Inferno, tá? Mas todo o nosso estudo sempre começa, todo o nosso trabalho na nossa casa, a querida Casa Espírita, na casa de irmão Clarence, sempre se inicia com a leitura do Evangelho, onde hoje nós vamos ler o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, mas vocês podem ler do 14 ao 17, que está dentro do tema, só que nós não temos tempo nosso tempo é curto para ler do 14 ao 17, vamos ler só o 14, o suicídio e a loucura. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encaramos as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Graças a Deus, vamos à nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido Pai, Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez estamos aqui agradecendo a oportunidade de trabalho, a oportunidade de estudo. Agradecemos ao nosso querido irmão Clarence, o ministro do auxílio, patrono da nossa casa espírita. Esse espírito de alta envergadura que conhece tão bem a alma humana, que nos dá a oportunidade de mais um estudo, mais um trabalho, que nos dá determinação, que nos ajuda a ter coragem, força de vontade, esperança, resistência. Sendo assim, agradecemos a Jesus e ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, a quem pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo de hoje, que é acerca do livro Céu e Inferno. Que seja sempre seu nome, Jesus. Em nome de Deus, pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo. Graças a Deus. Hoje o nosso estudo vai ser sobre a segunda parte do livro Céu e Inferno, que é a parte referente aos exemplos. Nós vamos estudar o capítulo 5, que tem como tema suicidas. E nós vamos estudar na página 329 o suicida da Samaritana. Interessante, né, o título. Então, o suicida é aquele que comete o ato infeliz de consequências desastrosas, criatura humana que pôde praticar na Terra, que a criatura humana pode praticar na Terra. Então, o suicida comete o ato infeliz de consequências desastrosas que a criatura pode praticar, que a criatura humana pode praticar na Terra. E é uma grande infração à lei de Deus, né? O espírito que comete suicídio é um grande infrator às leis de Deus. O candidato ao suicídio crê que exterminando o corpo físico,
ele põe termo aos sofrimentos, aos seus sofrimentos, seja lá qual for, de doença, de desequilíbrio, de aflições, né? Desânimos, falta de coragem, seja o que for. Mas, quando ele põe fim ao seu corpo físico, ele verifica que ele não era um corpo físico. Ele era um espírito, ele é um espírito imortal. Nós somos espíritos imortais. Então, o corpo físico morre, se desagrega, se separa, os seus elementos moleculares, as suas moléculas, os seus elementos químicos se desagregam, se separam, retornam para a psicosfera, mas o espírito continua pensando, sentindo, tá? Então ele vê que ele não morreu, que nós somos espíritos imortais. Então vamos dar continuidade aqui ao texto trazido por Kardec, que é fruto, resultado de uma evocação feita a esse suicida, para que a gente possa entender, para que nos sirva de experiência também, né? De análise, de experiência. Então, no dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e vestido decentemente apresentou-se no estabelecimento da Samaritana, por isso o suicida da Samaritana, né? A Samaritana é o termo usado a quem tem origem na região da Samária, que a época de Jesus era entre a Judéia e a Galiléia. Hoje, atualmente é a Palestina, que fica entre Israel e a Cisjordânia, tá? E que a gente usa também essa expressão como pessoa caridosa, né? Pessoa boa, pessoa caridosa. Então, no estabelecimento da Samaritana, em Paris, e pediu que lhe preparassem um banho. A essa época, 1858, entre o século XVIII e o século XIX, os estabelecimentos, as hospedarias estavam, esse negócio de hospedaria, esse serviço, estava se iniciando na Europa. E, pelo que eu pesquisei, Paris a França foi pioneira nesse serviço de hospedaria, mas ainda esse estabelecimento estava se iniciando, então era usado mais para quem fazia assim, viagens de uma cidade para outra, para tomar um banho, para descansar um pouco, né, para descansar algumas horas. Até mesmo é interessante a gente ter esse esclarecimento, até mesmo para a gente entender aqui o texto, né? Então, pediu que lhe preparasse um banho. O funcionário que o atendeu, estranhando que após um espaço de 2 horas aquele homem não o chamasse, o homem já tinha entrado 2 horas lá no lugar de banhos, na cabine de banhos, né? Que após um espaço de 2 horas aquele homem não o chamasse, decidiu entrar em sua cabine, na cabine de banho, para ver se ele estava indisposto. Seria hoje o que nós chamamos de quarto, né? Quarto de hotel, para ver se ele estava indisposto, se tinha acontecido alguma coisa com ele, porque ele não dava sinal de vida. Foi então testemunha de um horrível espetáculo. O infeliz havia cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Só da gente pensar, da gente imaginar, né, a cena, já dá um arrepio, a gente já fica meio que arrepiado, né? Mas a garganta, ele corta a garganta com uma navalha, a água cheia de sangue, a água da banheira misturada ao sangue. Não podendo ser descoberta a sua identidade, porque acreditamos, hoje quando você chega no hotel, a primeira coisa que você faz é se identificar, com documentação e tudo mais.
mas como esse serviço estava se iniciando, né, na Europa, no mundo, então eu acredito que eles não tinham ainda esse procedimento. Então, não podendo ser descoberta a sua identidade, ele não fez nenhuma identificação. O cadáver foi levado para o necrotério. Tá? O espírito desse homem, evocado, chamado, né, na Sociedade de Paris, 6 dias após a sua morte, pouco tempo, mas foi evocado por conta da necessidade de expor essa experiência, né, diante da doutrina espírita, para que Kardec e a equipe espiritual pudesse compor o nosso livro Céu e Inferno, principalmente essa parte de experiência, que é essa parte de exemplos, que é muito importante para que a gente possa ter conhecimento, experiência, conhecimento dessas questões vivenciadas por esses nossos irmãos a nível didático, né, lógico, vivenciados por esses nossos irmãos e que sirvam de experiência para nós, espíritos imortais, encarnados hoje no planeta Terra, que é o planeta de provas e expiações. Então, na evocação, no chamamento, Kardec fala, e o espírito desse homem evocado na Sociedade de Paris, 6 dias após a sua morte, deu as respostas abaixo descritas. É evocado, é chamado, e aí na resposta do guia, do médium, que a gente vai ver lá pelos esclarecimentos finais aqui do texto, que é o nosso querido São Luís, ele fala: esperai, ele está aqui, ele está aí. Esperai, ele está aí. Então o espírito se encontrava na Assembleia. Onde vos encontrais agora? É perguntado ao suicida. Resposta: eu não sei. Eu não sei. Dizei-me onde estou. Ele pergunta: dizei-me onde estou. Ele ainda estava passando pelo efeito, e não era diferente, né? E tinha que estar passando mesmo, até pela própria brutalidade, né? Violência do seu desencarne, passando pela perturbação. Estás em uma assembleia, ou seja, uma reunião de pessoas que têm os interesses, os pensamentos em comum, tá? De pessoas que se ocupam em estudos espíritas e que são benevolentes, boas, né? Que têm boa vontade convosco. Então fez a primeira apresentação. Dizei-me se vivo. O espírito fala: dizei-me se vivo, que ele não sabe, ele está ainda num estado de grande perturbação, que é a confusão do pensamento, que é provocada pelo passamento e principalmente pela condição de desencarne que ele sofreu, que foi um desencarne violento causado por ele próprio, né? Onde ele abrevia o tempo, o seu planejamento de vida como encarnado, das suas experiências que ele deveria passar, das suas provas, das suas expiações. Ele abrevia esse tempo porque nós fazemos, juntamente com os espíritos protetores, os espíritos que nos auxiliam no plano espiritual, um planejamento dos processos de experiência que nós vamos passar quando encarnarmos. E também do planejamento dos fluidos necessários que nós vamos utilizar quando encarnarmos, para que nós possamos passar por todas essas experiências, todos esses aprendizados. Se ele abreviou esse tempo através desse ato violento de transgressão à lei de Deus, ele vai ter que responder por esse ato, né? Que ele é responsável de rebeldia, de disciplina. E ele também
o seu corpo espiritual, seu perispírito, vai ter ainda essa cota grande de fluidos, porque nós não sabemos qual era o planejamento. Com certeza, se ele abreviou, ele tinha um planejamento por um determinado tempo, ele abreviou esse tempo, então ele tem ainda fluidos vitais, né? Então, continuando aqui, dizer-se vivo, porque eu sufoco no caixão. Então ele continua pensando, ele continua sentindo, ele continua com as sensações de quando ele estava encarnado, tá? Continua vivendo com as lembranças da materialidade, né? Então a gente vai relembrar aqui no capítulo 1, chamado de passamento, aqui do nosso livro Céu e Inferno, no item 4, Kardec, os espíritos, a equipe espiritual, nos falam o seguinte: a extinção da vida orgânica ocasiona a separação da alma e do corpo pelo rompimento do laço fluídico, do fio de prata, do perispírito. Pés em torno, espíritos, alma, tá? Em torno da alma, do laço fluídico, que os une. Mas essa separação jamais é brusca, jamais é violenta. Não há o desate do laço espiritual, do corpo espiritual, de forma violenta, de forma brusca. Esse desate, esse desligamento, ele é gradativo, tá? Então, o fluido perispiritual se desprende pouco a pouco de todos os órgãos, de forma que a separação só é completa e absoluta quando não restar mais um só átomo do espírito unido a uma molécula do corpo. O que ele quer dizer aqui? O desate, o desligamento do corpo espiritual, que é o perispírito, ao corpo físico, é feito molécula por molécula de átomo, de ligação da matéria, porque o perispírito, ele é semimaterial. Quando está ligado ao corpo físico, ele é denso, é mais material. Quando está ligado ao espírito, porque ele é dividido em várias camadas, quando está ligado ao espírito, o corpo é chamado de corpo mental, ele é mais sutil. Então, o que está ligado ao corpo físico é desatado nó por nó, molécula por molécula, é o que ele está falando aqui, átomo por átomo, como se fosse uma cola, como se o corpo espiritual, o nosso perispírito, tivesse colado ao nosso corpo físico, ponto a ponto, através dos centros de força, né, ligados com uma colinha, que quando a gente desencarna, a gente vai descolando, desatando, pouco a pouco. Por isso essa confusão ainda entre o plano espiritual, como a vida espiritual, com a vida material, as lembranças que nós guardamos. Agora, esse desatamento é gradativo. E com a idade, com o esgotamento dos órgãos do corpo físico, é bem suave, né? O corpo físico e o corpo espiritual vão se desatando, vão se desligando suavemente, com o desgaste do corpo físico, com a idade, né? Até se desatar completamente. A sensação dolorosa que a alma experimenta nesse momento está em relação com a soma dos pontos de contato que existe entre o corpo e o perispírito, o corpo espiritual, e da maior ou menor dificuldade que o espírito tenha, né, de desatar, de desligar o corpo espiritual do corpo material. Se não temos pensamentos elevados, conhecimentos, não vivenciamos
situações elevadas na nossa vida de encarnados, se não temos o conhecimento, se damos importância somente à preservação do corpo físico, se não temos a ideia da vida futura, que a vida continua mesmo com a morte do corpo físico, que foi um dos principais motivos da encarnação do Mestre Jesus no nosso planeta, nos trazer o conhecimento da vida futura, que a vida não se acaba, que a vida continua, da reencarnação, da pluralidade das existências, dos mundos habitados. Se vivemos a vida mais material ou somente material, com maior dificuldade vamos desatar esses pontos de contato. E aí vai ser maior a lentidão da separação do corpo físico com o corpo espiritual. E o nosso querido suicida, que está aqui trazendo as suas experiências para a gente, ele encerra essa ligação de uma forma brusca e violenta, né? Então vamos continuar aqui o nosso texto. No item 4, quem vos animou a vir até nós? Quem vos incentivou a vir até nós? Ele responde, sinto-me aliviado, mais aliviado, né? Por estar conversando, por estar se despertando na vida espiritual. Que motivo vos levou a suicidar-vos? Aí ele pergunta, eu estou morto? Não, ele não acredita que está morto. Eu habito meu corpo, eu continuo com o meu corpo, é que eu sinto meu corpo. Eu penso, eu sinto, eu tenho as sensações do meu corpo físico. Não sabeis quanto sofro, eu sofro as sensações, né? Eu sufoco, ele diz que sufoca no caixão. Que uma piedosa mão tente me tirar a vida, que ele prefere morrer novamente, ele tem a ideia que ele não desencarnou, que ele vive ainda a vida de encarnado, e ele pede para que uma piedosa mão tente tirar a vida. E aí nós vamos aqui no livro O Consolador, pelo espírito de Emmanuel, Chico Xavier traz para a gente, o médium, traz para a gente o seguinte na questão 154. Quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? Aí é perguntado para Emmanuel, né? Emmanuel responde, a primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que se não extingue, não acaba com as transições da morte do corpo físico. Vida essa agravada por tormentos pavorosos em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Quer dizer, se ele se sentia aflito, doente, com desânimo, com dores, com sofrimentos, essa dor, esse sofrimento, essa aflição aumenta muito mais. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos, as dores, os sofrimentos físicos da última hora terrestre, em seu corpo somático, em seu corpo físico, indefinidamente. Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, quando é através de drogas, né? Venenos, drogas, né? Quando o suicídio ocorre através das drogas ou veneno. A perfuração do cérebro pelo corpo estranho, partindo da arma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiram na ânsia de desertar da vida, quando se atira embaixo de um carro, por exemplo, né? A passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus dispostos, sobre os seus corpos físicos, quando se joga no mar e morrem por afogamento, né? Onde procuram o ouvido, o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo. E, comumente, a pior emoção do suicida
e a de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, terminando e apodrecendo. Ou seja, a decomposição, a separação, a desagregação do corpo físico, né? A decomposição. Então é isso que ele está exprimindo para a gente aqui no texto, na evocação. Ele se sufoca no caixão, porque ele tem todas as sensações de estar vivo, tem os seus fluidos vitais ainda, né? E ele tem as lembranças da vida material, ele continua pensando como espírito imortal, tendo as sensações e as lembranças do corpo físico, da matéria e da materialidade. De todos os desvios, desequilíbrios da vida humana, o suicídio é, talvez, o maior deles pelas suas características de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, às leis de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Deus nunca nos abandona. É uma ideia errada, uma ideia que nosso irmão aqui tinha de estar abandonado, totalmente abandonado pelos seus familiares, pelos seus amigos, por Deus. Nós temos os nossos espíritos, os nossos protetores, os nossos amigos espirituais, o protetor da nossa casa, nosso querido irmão Clarencio, que conhece tão profundamente a alma humana e nos conhece tão bem, que nos ajuda, nos dá força, nos dá coragem. É só pedirmos o auxílio, é o ministro do auxílio. Ele nos auxilia, ele nos mostra o caminho, a direção que nós devemos nos conduzir na vida, porque a verdadeira vida é a vida de espírito imortal. Lá, a questão 132 do Livro dos Espíritos nos esclarece bem qual o objetivo da encarnação dos espíritos, de chegarmos, em resposta, à perfeição, mas para isso temos que passar, para uns missão, para outros expiação, as vicissitudes, as mudanças do corpo de carne. Isso é a primeira. E a segunda, o segundo objetivo é trabalharmos como co-criadores na obra da criação, fazendo o que nós pudermos com dignidade, com força de vontade, com esperança, com coragem, com fé, o que nós pudermos fazer. O que já fala seu Altivo nas suas aulas de medicina espiritual, o que nós pudermos fazer, o que nos cabe no dia de hoje, o melhor que nós pudermos fazer no dia de hoje. Tá? Vamos continuar aqui, nós paramos, tem uma notinha aqui de Kardec: sua alma, embora separada do corpo, ainda se encontra inteiramente mergulhada no que se poderia chamar turbilhão, tempestade, movimento da matéria corporal. Um esclarecimento aqui, né? As ideias terrestres permanecem muito vivas, ele não se considera morto. Tá? E aí no 6, no 7, no 8, no 9, no 10, Kardec pergunta sobre a identificação dele, porque ele não se identificou, e ele foge um pouquinho dessas questões de identificação, e ele ainda fala: por que você vai botar o dedo na ferida, né? No 11 ele fala que no momento de cometerdes vosso suicídio não sentistes nenhuma hesitação, e ele fala: eu desejava ardentemente com toda a sua força a morte, esperava o repouso, esperava ficar livre do sofrimento, das dificuldades, do desânimo, da dor. No 12, como a ideia do futuro não fez com que renunciasses o vosso projeto, porque ele não considerava a ideia da vida futura,
que, como eu falei, foi um dos principais motivos da encarnação do Mestre Jesus no nosso planeta, nos esclarece Antônio de Aquino. Nos trazer o esclarecimento da vida futura, que a vida não se acaba, que a verdadeira vida é a vida espiritual, isso há mais de 2022 anos atrás. E o outro objetivo é nos mostrar que nós temos que fazer a nossa modificação, a nossa transformação moral como espíritos imortais. Temos que trabalhar para a nossa evolução, para o nosso progresso espiritual. Agora, aqui no livro Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, que é um livro que nos ajuda a entender um livro que faz parte da coleção de André Luiz, que é o Nos Domínios da Mediunidade. Esse livro do Martins Peralva, ele completa Nos Domínios da Mediunidade. Lá nos Domínios nós temos o capítulo 18. Aqui eu vou ler para vocês um trechinho do capítulo 30, que ajuda a completar o 18, que tem um caso de uma mãe que o filho comete um suicídio, né? E aí Martins Peralva, aqui no Estudando a Mediunidade, fala: muitos motivos determinam os suicídios. Vejamos alguns dos motivos: a falta de fé, o esgotamento nervoso, o orgulho ferido, desgostos íntimos, tédio, loucura, espírito de sacrifício. Acreditamos que em qualquer dos casos acima, quando a alma se recupera no plano espiritual, arrepende-se de ter desertado da vida física, pela noção de que Deus lhe teria dado a necessária resistência. Segundo as descrições dos espíritos e os ensinamentos doutrinários, são as seguintes as consequências gerais dos suicídios: visão pela própria alma do corpo em decomposição, flagelações, ou seja, torturas físicas ou moral, sofrimento nos planos inferiores, frustrações de tentativa para a reencarnação, que nós, espíritos imortais, vamos ter que responder. Deus misericordioso nos dá a oportunidade da reencarnação, mas nós vamos ter que responder por esse ato de infração à lei de Deus. Reencarnações dolorosas com agravamento das provas. E ele aqui se refere ao caso do Júlio, também um livro da coleção de André Luiz, que é o Entre a Terra e o Céu, que onde os esclarecimentos, o protagonista é o Júlio, que comete 2 tentativas de suicídio, e os esclarecimentos são feitos por nosso querido irmão Clarencio, tá? Que Júlio, depois de 2 tentativas de suicídio, inclusive é muito interessante porque as primeiras se passam, o livro se passa, o drama, né, se passa na Guerra do Paraguai. Então é muito interessante. Quem tiver a oportunidade o livro de ler, né? Mais uma vez, somos compelidos a lembrar o Evangelho como refúgio. Então, ele indica como remédio, como bula da nossa doença, o Evangelho de Jesus. Depois que o sentimento evangélico penetra na alma humana, levando-lhe a fé e humildade, a simplicidade, né, que foi trazida, vivenciada por Jesus, discernimento e valor, dificilmente a criatura recorre ao extremo gesto, que é o suicídio. Jesus permanece, portanto, como se o mundo contemporâneo fosse o mesmo cenário poético da Galileia, de quando ele esteve encarnado, quando as suas palavras entravam no coração, adentro, incutindo coragem, esperança e bom ânimo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu sou a luz do mundo, nos diz Jesus, no seu Evangelho. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o nosso consolo para os nossos sofrimentos, para as nossas dores, o nosso remédio, a bula do nosso remédio é o Evangelho de Jesus, as boas novas do nosso querido Mestre Jesus, que ali nós encontramos todo o esclarecimento,
o consolo, a esperança, né? O refazimento, a transfusão fluídica, para que nós possamos ter mais força, fé, confiança, para ultrapassarmos aí as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos e as nossas dores. Então, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, querido Deus Pai de infinita bondade e misericórdia, que nos dá a oportunidade de estudo, a oportunidade da reencarnação, de estarmos aqui mais uma vez estudando, trabalhando nessa nossa querida Casa Espírita. Agradecemos ao nosso querido irmão Clarencio, o patrono da nossa casa, esse Espírito que nos dá conforto, fé e esperança para continuarmos aí o nosso trabalho como espíritos imortais. Pedimos, querido Mestre Jesus, nos ajude a continuar na direção da evolução, do progresso espiritual. Sendo assim, pedimos permissão a Ti, Jesus, mas sobretudo ao nosso Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, para encerrarmos mais um estudo do livro Céu e Inferno, dando sempre graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.